E o que a gente pode fazer com essa diferença aqui? A gente vai conseguir fazer uma ponte com o volume de controle e o volume material, de modo que a gente consiga avaliar como que eles interagem, como que eu consigo transformar de um volume para o outro e resolver meus problemas de engenharia dessa maneira. E para isso, né, a gente vai ter que usar um teorema muito importante, que é o teorema de transporte de Reynolds. Definindo agora o volume de controle e o volume material, né, a gente vai começar agora a trabalhar de maneira mais matemática para conseguir fazer uma ponte entre os dois. Mas antes de fazer essa ponte propriamente dita, a gente tem que fazer algumas hipóteses. Como a gente está trabalhando com meio contínuo, né, um fluido é um conjunto ali de n partículas com um número de altíssima quantidade, a gente tem que trabalhar de forma a conseguir considerar essas partículas, né, que são inúmeras partículas, como sendo algo contínuo. Ou seja, se eu quisesse avaliar com um rigor muito particular, o que é essencialmente um copo d'água, né, um fluido ali que eu estou observando? Ele é um conjunto de partículas que estão se movimentando de maneira intensa, né, numa escala muito pequenininha, uma escala atômica, e aí a interação molecular entre essas partículas aqui, eu interpreto ela numa escala maior, a gente consegue ver isso, esse comportamento ele vai se transferir numa escala maior para uma coisa que a gente vai ver que vai escoar, que vai ter uma resistência a cisalhamento inexistente, né, no caso newtoniano. Então, assim, isso é uma coisa macroscópica, mas no microscópico isso aqui são N partículas. E sendo N partículas, isso não é um corpo contínuo. Isso não é uma coisa que eu possa aplicar uma derivada, por exemplo, um gradiente, essas coisas assim. Só que, se eu olhar isso no macroscópico, isso não é uma comparação muito interessante de se fazer. Até mesmo para uma questão de dinâmica dos sólidos, né, que também são partículas, se eu tivesse que fazer uma análise de corpo rígido, considerando a dinâmica de cada partícula da minha mesa, por exemplo, que eu estou movendo, eu não ia conseguir nunca modelar esse problema. Então, né, o que a gente faz na mecânica clássica quando aplicável? Esse conjunto de partículas, né, que são inúmeras partículas, na escala macroscópica que a gente está lidando em engenharia, a gente consegue considerar elas como um meio contínuo. Ou seja, ao invés de ter partículas, inúmeras partículas, eu estou considerando que esse fluido ele vai ser composto por um contínuo que vai ter propriedades de campos que são diferenciáveis nesse campo. Então, o que isso significa de maneira prática? Que eu vou conseguir aplicar operadores como gradiente, vou conseguir aplicar o divergente nesse fluido, porque eu não vou estar mais considerando a partícula dele. Quando que eu posso aplicar essa hipótese? Quando esses vazios que existem numa escala atômica são muito pequenos em relação à escala macroscópica. Então, né, isso vai existir a partir de uma certa escala, uma ordem de grandeza. O que vai acontecer? Imagina que a gente está dando um zoom agora num fluido. Eu estou vendo uma partícula e um átomo de fluido ali isoladamente. Esse átomo vai ter uma certa massa, ou uma temperatura, por que não, né? Vai ter uma propriedade ali qualquer. Vamos trabalhar com densidade aqui, massa específica. Se eu olhar para um átomo, eu vou ter um volume preenchido aqui por esse átomo, que vai ter uma massa ali pelos prótons, pelos nêutrons, pelos elétrons ali que estão compondo esse átomo. Mas eu vou ter espaço vazio também. Então, minha massa específica vai ter um valor específico, vai ter um valor tal. O que acontece agora se eu aumentar o meu raio? Se eu aumentar o meu raio, mas eu tiver somente um átomo ainda preenchido, o que vai acontecer? Vai acontecer que a minha massa específica vai começar a diminuir, porque eu vou ter mais vazio e menos massa. Mas aí vai chegar um ponto que eu vou aumentar o meu raio e eu vou pegar duas partículas agora, dois átomos. Nesse momento, o que vai acontecer? Vai ter um salto na minha massa específica, porque agora tem dois átomos no mesmo volume agora. Se eu aumentar mais, vou pegar 3 átomos, vou pegar 4, vou pegar mais vazios. Isso aqui vai começar a oscilar. Só que chega uma hora que, aumentando essa escala, essa oscilação vai parar. E essa oscilação parando, eu vou tender a um valor médio ali que vai ficar bem uniforme. Nessa região de uniformidade, o que acontece? Eu vou conseguir considerar isso como contínuo, porque essas incertezas microscópicas agora, em relação à escala do meu problema, não vão ser mais relevantes. Existe também, né, uma segunda incerteza, que ela é considerável em alguns problemas, que é a incerteza macroscópica. Imagina que eu aumento muito, mas muito mesmo, a minha escala. Então, estou falando aqui agora de uma escala
em que esse meu raio que eu estou fazendo a análise da massa específica, ele começa aqui do nível do mar e vai até a ionosfera. Eu vou até centenas de quilômetros. Vai existir, nessa escala muito grande, um gradiente ali interno a esse volume que vai fazer com que, conforme eu aumente esse raio, a minha massa específica comece a aumentar ou diminuir de novo. Então, o que vai acontecer? A hipótese do contínuo vai ser válida para números que estão entre essa escala microscópica e entre uma escala macroscópica. Só que, para nossa felicidade, esse intervalo aqui ele vai se aplicar a maior parte dos problemas de engenharia que a gente está acostumado a lidar no dia a dia, tanto dos escoamentos turbulentos até escoamentos compressíveis complexos, né? Quando é que não vai ser possível? Vai ser possível quando esse caminho médio ali de colisão das partículas vai começar a ser muito relevante em relação à escala do meu volume de controle. Existe um adimensional aqui, que eu não vou entrar tanto em detalhe, que é o número de Knudsen, né? Que ele vai relacionar o livre caminho médio das moléculas com a escala de comprimento do nosso volume de controle. Então, né, para determinados números de Knudsen, eu não vou conseguir usar a hipótese do contínuo. Mas, né, para a maior parte dos problemas que a gente vai aplicar aqui no nosso curso, todos eles vão poder ser aplicados com essa estratégia aqui. Beleza. A gente vê a hipótese do contínuo. A partir de agora, a gente vai aplicar essa hipótese para os nossos problemas. E a partir de agora, a gente vai conseguir fazer as equações de transporte, né, de conservação de propriedades para um fluido ali que a gente está querendo resolver. Então, né, o que a gente sabe de um fluido ali qualquer? A gente tem, né, como qualquer outro corpo dinâmico, que propriedades físicas como a massa não vão ser criadas ou removidas do nada, né? A gente tem a lei de Lavoisier, né, que vai dizer que tudo vai se transformar. Ou seja, a massa tem que se conservar. Assim como outras propriedades, né? Também nós temos a quantidade de movimento, nós temos também a energia. Então vão existir equações que vão definir a conservação dessas propriedades físicas no nosso fluido, que ele vai ter que respeitar na hora de modelar o problema. E é assim que a gente vai conseguir resolver e achar campos de velocidade, de pressão, temperatura que satisfaçam essas equações de transporte. A primeira delas, né, é a massa. Então a massa ela é uma coisa que a gente tem que conservar e a gente consegue avaliar isso, né, de maneira integral como um balanço de fluxos. Ou seja, para que a massa se conserve, o fluxo mássico que está entrando no nosso volume de controle vai ter que ser igual ao fluxo mássico que está saindo do volume de controle. Então, em termos aqui matemáticos, o que isso significa? Significa que a derivada temporal da massa específica integrada no volume, né, ou seja, o quanto de densidade que se acumula em um volume, mais uma integral de superfície aqui desses fluxos aqui, né, ou seja, esse fluxo mássico líquido aqui, né, escalar o vetor normal da superfície, ou seja, isso aqui vai dar um somatório, né, desse fluxo que está entrando aqui com o fluxo que está saindo aqui, tem que ser igual a zero. Ou seja, se está entrando mais do que está saindo, a densidade tem que aumentar, a massa específica tem que aumentar. Se está entrando igual ao que está saindo, a massa específica tem que ser igual a zero. O que não pode acontecer? Não pode entrar mais do que sai e a massa específica ficar igual. Porque aí o que vai acontecer? Vai estar sumindo massa. Isso não pode. Então isso aqui é a intuição da conservação de massa. Mas como que isso se relaciona com o volume material, né? Porque a gente viu isso no ponto de vista do volume de controle. Eu comentei, né, que existe uma ponte entre o volume material e o volume de controle. A derivação dessa ponte, eu não vou entrar muito no escopo aqui nesse módulo, que é um módulo mais de introdução, de revisão, mas o que ele vai dizer para a gente, né, de maneira bem generalizada? Ele vai dizer para a gente que, aqui do lado esquerdo, a gente tem um volume material, que a derivada de uma propriedade extensiva, como por exemplo a massa, ela vai ser associada a uma derivada, né, a um saldo líquido ali no volume de controle de uma propriedade que seja intensiva. Então, por exemplo, né, vamos falar isso aqui de maneira mais simples. O que é essa integral aqui que a gente está vendo na esquerda? Essa integral no volume material. Eu tenho uma integral no volume da massa específica vezes uma variável qualquer φ, que vai depender do vetor posição, que é esse x em negrito aqui, e do tempo. Quando eu integro a massa específica, né, que é quilograma por metro cúbico, no volume, o que eu tenho? Eu vou ter a massa.
E eu vou ter justamente, eu vou ter aqui também a integral disso aqui nesse volume. Então o que eu vou ter? Eu vou ter uma propriedade que vai ser uma propriedade comum ao volume inteiro. Então qual que é o exemplo clássico aqui? Um sólido se movendo, a quantidade de movimento desse sólido é uma propriedade extensiva, que vai ser a massa vezes a velocidade. No caso, a velocidade média do sólido, né? No caso da massa também, eu consigo ver isso. A massa seria um caso aqui onde φ seria igual a 1. Então, eu teria a integral de ρdv. Então, a massa é uma propriedade extensiva e a massa específica é uma propriedade intensiva. Então, o que eu tenho aqui? Eu conheço que a derivada da massa do meu volume material, então, por exemplo, se eu tenho um volume ali de partículas, qual que é a derivada da massa? Vai ser zero, porque essas partículas não vão sumir do nada. Então, o que eu tenho aqui? Essa derivada aqui, que é uma derivada da integral da propriedade intensiva vezes a massa específica, que vai dar a derivada da propriedade extensiva, vai ser igual à integral no volume de controle da variação no tempo dessa propriedade intensiva, mais um balanço de fluxo da propriedade intensiva também. De maneira visual, né, o que a gente vai conseguir fazer? A gente consegue associar isso, né, para alguns exemplos. Então, no caso da massa aqui, o que a gente vai fazer? A propriedade extensiva é a massa. Então, para que a propriedade intensiva seja algo que dividido pela massa resulte nessa coisa chamada φ, eu vou ter que dividir massa pela massa, no nosso caso φ vai ser igual a 1. Então aqui eu tenho que, para o balanço de massa no volume material ser satisfeito, no volume de controle eu vou ter que ter um balanço aqui que resulte em zero, porque essa derivada aqui vai ser igual a zero, não vai mudar a massa no sistema, então esse fluxo tem que ser igual a zero. No caso da quantidade de movimento, né, que seria a massa vezes a velocidade, quando eu divido isso pela massa, eu vou ter que a minha propriedade intensiva da quantidade de movimento é a velocidade. Então eu vou conseguir fazer uma ponte aqui e vou chegar numa equação do lado direito aqui, dessa derivada no volume de controle, onde eu vou ter isso. Tá? Só que, né, qual que é a maneira mais visual de eu visualizar isso? Né? A gente vai ter que voltar para aquela lógica do volume de controle e volume material. Se eu olhar para essa foto aqui, a gente consegue chegar nessa equação de maneira visual. O que eu tenho nesse instante A aqui? Eu tenho um instante onde o meu volume material e o volume de controle estão iguais, certo? Então, toda a informação que está presente entre esses dois, existe uma correlação, porque elas são iguais nesse ponto. O que mudou de A para B? Meu volume material se moveu. Então, o que acontece? Parte desse volume material está presente no volume de controle e parte não está. Essa parte que saiu, ela vai ter que ser contabilizada. E como é que ela é contabilizada? Ela é contabilizada naquele fluxo de superfície que a gente tem no teorema. Então aqui, se a gente voltar para o slide, né, essa integral de superfície, né, que vai ser o fluxo, né, que a gente vê isso aqui pelo produto escalar da velocidade com o vetor normal da superfície, vai ser representativo justamente do quanto do volume material que saiu do volume de controle, ou que entrou no volume de controle, por que não? Só que a gente tem uma componente aqui que está presente no volume de controle, que pode estar variando ainda no tempo. Ou seja, né, se esse volume de material aqui, por algum motivo, estiver esfriando, essa parte dentro do volume de controle que está presente ainda e está esfriando também, eu também vou ter que contabilizar. Então, o que acontece? Parte do meu teorema vai dizer que o volume de controle se associa ao volume material pelo fluxo do quanto que está entrando ou saindo desse volume material no volume de controle, e outra parte vai associar a variação temporal dessa propriedade ao longo do tempo, né? Então, a essência do teorema é fazer essa ponte entre A e B aqui, fazendo um saldo de fluxos aqui para que a gente consiga ter uma ponte entre o volume de controle e o volume material. De modo que a gente consiga pegar aquelas leis de Newton, por exemplo, né, que vai dizer que a variação de quantidade de movimento vai ser igual a um somatório de forças resultantes, a gente vai conseguir pegar essa equação, substituir a variação da taxa de movimento pelo lado direito da equação aqui. E isso aqui vai permitir com que a gente consiga aplicar a segunda lei de Newton numa lógica euleriana e não numa lógica lagrangiana. E isso vai ser muito importante. Tá? Outra coisa que é muito importante, um teorema muito importante que a gente vai usar extensivamente no curso,
é o teorema da divergência, né? O teorema de Gauss. O teorema de Gauss é um conceito aqui de cálculo que vai ser muito importante para a gente conseguir modelar nosso equacionamento. O que ele diz? Ele vai relacionar uma integral volumétrica do divergente de um campo vetorial, φ, com uma integral de superfície do fluxo, né, ou seja, φ escalar normal da superfície ds, dessa propriedade na superfície que delimita esse volume. O que isso quer dizer de maneira intuitiva? Né? Isso quer dizer que se eu tenho um volume que tem uma propriedade preenchida dentro dele, essa propriedade que está dentro dele é uma função, essencialmente, do que está entrando desse volume e o que está saindo desse volume. Então, se eu tenho, por exemplo, um volume com 3 kg, está tendo 2 kg e saindo 2, ele vai continuar com 3 kg. Isso aqui é essencialmente a ideia do teorema de Gauss. Então, aqui, visualmente, né, a gente consegue fazer aqui uma superfície, né, a gente tem uma superfície arbitrariamente definida, ela tem um volume V, e aqui, se a gente quebra essa superfície em uma superfície S, aqui, a gente consegue separar ela e avaliar o fluxo nessa superfície. Então, o que está dentro aqui vai ser o que está entrando menos o que está saindo aqui, e a gente consegue fazer o balanço nessa integral volumétrica a partir do fluxo superficial da propriedade. Um outro teorema que é muito importante também é o teorema da localização. Esse teorema, o que ele está dizendo? Né? Se a gente tiver um domínio que ele é subdividido, como por exemplo esse aqui da foto, e esse domínio tiver sub-regiões chamadas de ômega i, né, o domínio inteiro se chama ômega, se a integral em ômega i, para todo ômega i, de f de x dx for igual a zero, a gente vai ter que a integral, essa integral sendo válida para todo o domínio, f de x vai ser igual a zero no domínio ômega inteiro. Isso é muito interessante para fazer algumas pontes da formulação integral para a formulação diferencial que a gente daqui a pouco vai ver. Então, aqui no exemplo, né, se a gente tiver que a derivada material da massa é igual a zero e que a massa é a integral no volume de ρ dv, o que a gente pode fazer? A gente consegue, né, substituir massa aqui por ρ dv, né, a gente tem aqui que a integral dρ de ρ, dρ t, mais o divergente de ρu dv é igual a zero. Só que aplicando o teorema, né, como essa integral dv ela vai ser igual a zero em todo o domínio, né, o que a gente tem é que a gente consegue pegar essa função f de x que está aqui dentro e igualar ela a zero. O que vai tirar daqui a integral seria um análogo aqui a integrar esse outro lado aqui por dv também. Né? A gente tem que essa integral de dentro aqui, essa função de dentro, é igual a zero caso essa integral seja zero em todos os domínios. O que é verdade, então a gente pode simplificar essa notação um pouco. É um teorema mais simples, mas também é muito importante. Agora que a gente viu esses teoremas básicos, fez uma breve revisão sobre o teorema do transporte de Reynolds, a gente vai começar a trabalhar com as equações de transporte de maneira mais geral, conhecer os principais operadores dessa equação e entender os desafios que a gente vai ter que ver para conseguir resolver essas equações computacionalmente. Então, né, começando aqui pelo transporte de um escalar, a gente vai precisar aplicar o teorema de transporte de Reynolds em um determinado volume qualquer, sendo que o que a gente quer conservar agora é um escalar qualquer, que eu vou chamar de φ. Então, o que eu vou ter que fazer? Se eu tiver a equação no ponto de vista do volume material, inicialmente esse escalar ele vai ter que a derivada dele no tempo vai ser igual a um somatório ali de influências. Então, por exemplo, caso o meu escalar seja um corante, né, e eu tiver uma contribuição desse corante atuando em algum lugar, né, se eu tiver uma geração de corante, tiver um ponto espacial que eu consigo modelar isso como um pequeno ponto onde eu estou injetando esse corante, eu vou ter que a minha taxa de variação no tempo desse corante, desse escalar específico aqui, vai ser igual a essa taxa aqui do termofonte. Beleza. Mas como é que eu faço a ponte dessa derivada no volume material para o volume de controle? Eu vou utilizar o teorema de transporte de Reynolds. Então, né, isso aqui vai ser igual a essa integral aqui, que é o lado direito do teorema. Então, né, isso aqui vai ser igual a integral no volume de dρ t ρφ, que φ sendo o nosso escalar específico, dv, mais a integral na superfície desses fluxos aqui desse corante. Se eu utilizar o teorema da localização, né, o teorema de Gauss, o que eu posso fazer? Eu posso transformar essa integral de superfície aqui de um vetor escalar,
uma área, posso transformar isso aqui numa integral volumétrica de o divergente desse vetor φ aqui. Fazendo isso, o que, que eu vou ter? Eu vou ter integral no volume de controle de d ρ t ρφ mais divergente de φ, ou melhor, ρφ dv. E aí eu posso usar o teorema da localização para pegar essa integral volumétrica, né, e assumindo que isso seja igual a zero, eu posso simplesmente tirar a integral. E aí, né, o que eu tenho? Que relação que eu vou ter? Eu vou ter uma relação que essa derivada material vai ser igual a... Desculpa, que essa derivada temporal no volume material vai ser igual a derivada temporal de ρφ mais divergente de ρφ u, no nosso caso, que vai ser essencialmente a derivada material do problema. Só que, né, o que acontece? Eu já comentei aqui que isso é somente um lado da equação. Isso é o lado esquerdo da equação, por exemplo, né? Só que essa taxa de variação desse escalar não é necessariamente igual a zero. Eu posso ter fatores externos ali que vão fazer isso ficar não nulo, como, por exemplo, um termo fonte ou uma contribuição vizinha. Um exemplo muito bom de entender isso é a gente assumir que esse escalar aqui é agora, por exemplo, uma temperatura, só como analogia. Se parte do meu domínio estiver quente e parte estiver fria, o que vai acontecer? A minha temperatura em um determinado ponto vai variar de modo a uniformizar essas temperaturas no domínio inteiro para um caso de condução simples, né, por exemplo. O mesmo vai se aplicar para um escalar. Então a gente pode generalizar essa equação de transporte aqui em uma contribuição de 4 termos, e cada um tem um nome aqui que a gente vai ver muito aqui ao longo do curso. Não é muito no escopo aqui deduzir esses 2 termos novos que a gente vai adicionar, né? Vocês vão poder ver isso aqui em outros materiais. Mas, essencialmente, né, só para familiarizar com a nomenclatura, o que a gente vai ter? Os termos 1 e 2, né, que são essencialmente a derivada material, eles vão ser também chamados de termo transiente, no caso do termo 1 aqui, que seria a derivada temporal de ρφ, e o termo 2 é o que a gente chama de termo advectivo, que seria justamente a contribuição inercial na variação dessa propriedade. Então, um exemplo clássico disso aqui é aquele caso do exemplo da lareira, né? A gente chegando mais perto da lareira e sentindo mais calor. No caso de um fluido, por exemplo, isso seria o equivalente a, por exemplo, uma velocidade. Essa velocidade, um ar-condicionado, por exemplo, vai estar carregando consigo ar frio para outro lugar. Isso não é uma coisa só temporal, isso tem um caráter espacial aqui. Mais especificamente, tem um caráter inercial. Já o termo 3 e o termo 4, né, que são as novidades aqui que a gente está introduzindo, se vocês verem, o que a gente tem no termo 3? A gente tem um laplaciano, né? Tem um divergente de um gradiente aqui dentro. Então esse aqui é um termo que ele vai atuar de maneira a espalhar um pouco propriedades. Então isso aqui é muito análogo à condução de calor, por exemplo. A gente chama esse termo, de maneira mais geral, né, para além da condução, de termo difusivo. Esse termo ele vai ter uma atuação em todas as direções, que vai visar ter uma dispersão da propriedade ali que a gente está transportando. E por fim, né, a gente tem o termo fonte. O termo fonte, né, ele poderia ser utilizado para modelar, por exemplo, uma resistência elétrica, num caso de condução de calor, que vai estar aquecendo o domínio. Pode ser usado para modelar um sorvedouro também, né? Então, por algum motivo que eu esteja modelando, esse termo fonte aqui vai estar atuando de maneira a tirar o calor do sistema de alguma forma. Então, esses 4 termos aqui em conjunto vão ser o alicerce de uma equação de transporte ali para um escalar qualquer. Então aqui a gente vê a explicação para cada termo, né, que eu apresentei. E no caso aqui de algumas equações de transporte, né, como a massa, nem sempre eu vou ter todos os termos. Como a gente viu aqui, né, a massa, o que ela vai ser? Ela vai ser o termo 1, termo 2 igual a zero. Por que não vai ter termo 3 nem 4? Porque a massa, né, não pode ter uma variação não nula, ela tem que se conservar sempre. Então não faz sentido eu ter um termo fonte de massa, a não ser que eu esteja modelando algo, né? De vez em quando a gente vê alguns modelos de termo-fonte para equação de massa, por exemplo, que seria o quê? Eu tenho, por exemplo, um reservatório é muito grande, e eu tenho um pequeno poço nesse reservatório. E aí, nesse poço, né, eu vou ter um sorvedouro, porque seria o equivalente, né, eu estar absorvendo óleo. E aí, né, em algumas estratégias, ao invés de a gente ter a malha do poço ali no domínio, a gente bota um termo-fonte nessas células para simular um sorvedouro. Isso é uma coisa de modelagem.
Só que assim, tipicamente na equação de transporte de massa, a gente não vai encontrar o lado direito da equação, vai ter tudo igual a zero, somente com o balanço entre o termo transiente e o advectivo. Então aqui a gente vê, né, de maneira mais prática o que cada termo está fazendo. O termo transiente ele é a variação temporal desse campo, então se a gente tiver uma panela aqui esquentando, o termo transiente ele vai ser não nulo. Nesse caso, né, mesmo que a gente assuma que o escoamento inteiro está parado, eu vou ter um balanço aqui entre uma condição de contorno aqui que vai estar adicionando um fluxo de calor, e isso aqui vai estar esquentando o domínio. Isso aqui é um exemplo de um termo transiente aqui que a gente consegue interpretar. O termo advectivo aqui mostra muito claramente nessa foto. Então eu tenho um vento e eu tenho aqui uma exaustão aqui de fumaça numa usina nuclear, e a fumaça está indo numa direção. Que direção que ela está indo? Está indo na direção do vento. Então o vento está carregando a fumaça aqui numa direção preferencial. Isso vai ser muito importante. O termo advectivo tem um transporte específico em uma direção ali do escoamento. Ele não é que nem o termo difusivo que vai espalhar tudo de maneira mais uniforme. Essa direção vai ter que ser considerada. Então isso aqui é o fator mais importante aqui para a advecção. A gente consegue ver isso muito bem nessa foto. O termo difusivo, a gente sente isso muito bem no caso de a gente pegar, por exemplo, uma panela ali e a gente botar a mão na panela, depois logo de esquentar ela. Se a gente botar a mão na alça da panela ou numa colher aí que ficou muito tempo na panela, a alça vai estar quente. Por mais que eu tenha esquentado, né, outra região. A difusão está espalhando a temperatura para regiões em contato, né, de maneira intermolecular, né, ela espalha essa propriedade de modo que ela fique cada vez mais uniforme. No infinito, né, se a gente deixar a difusão dominar, a gente vai ter um campo homogêneo, né, que seria aquilo que eu comentei do Laplaciano. Então esse aqui é um caso clássico de difusão, né, que é a condução de calor. E por fim, né, a gente tem um termo fonte, que é um termo que a gente pode usar tanto para representar questões físicas mesmo, né, como também modelar alguns termos. Então, um exemplo clássico, né, se a gente estiver falando de, por exemplo, o transporte de um ácido ou uma espécie química, imagina que essa espécie química está se reagindo conforme ela escoa, né, ela está virando outra coisa. Na equação de balanço dessa espécie química, eu vou ter que modelar essa taxa de reação que está fazendo essa espécie sumir, entre aspas, né, se transformar em outra coisa, como um sorvedor, por exemplo. Então isso aqui é um exemplo clássico de termo fonte. Aqui na foto a gente vê um aquecedor e um ar-condicionado. A gente poderia modelar esse ar-condicionado e aquecedor como um termo fonte também.